A paz do Senhor, irmãos e amigos, olha, estamos aí estreando o programa CEADEB TV de pastor para pastor. De pastor para pastor, com o pastor Valdomiro Pereira. CEADEB TV apresenta De Pastor para Pastor, com o pastor Valdomiro Pereira. Vamos estar sempre aqui conversando com o pastor, falando das atividades pastorais, não é? Das dificuldades que o pastor enfrenta. E assim, você pode estar colaborando conosco, participando desse programa, orando por nós, e o companheiro também que está nos vendo e participando. Com certeza, você amanhã também vai poder estar aqui ao vivo e a cores participando desse programa. Hoje eu estou aqui com o pastor Genilson Luiz. Pastor Genilson Luiz, ele é pastor, presidente da Igreja Assembleia de Deus em Itupeva. Pastor, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Valdomiro. Pastor Genilson Luiz, é importante estar aqui com o senhor e nós queremos que o senhor fale um pouco sobre a sua trajetória. Você ainda é um pastor jovem, né? Jovem olhando para a minha idade, é claro, né? Eu já estou quase no final da carreira, já quase jubilando. O senhor é novo, mas já tem um bom tempo de experiência na igreja, e eu gostaria de saber do senhor, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre justamente a sua trajetória nesse período aí como pastor da Igreja Assembleia de Deus. Pastor Valdomiro, a paz do Senhor, meu pastor presidente. Quero também dizer aos pastores e os irmãos que estão nos vendo da alegria de estar aqui, abrindo esse quadro com o senhor, e também parabenizando o senhor pela mente brilhante e evolutiva que tem nesse momento tão importante da igreja. A chamada pastoral, ela nasceu na minha vida num momento muito importante. Conta a minha mãe que desde o ventre, né, ela ouviu a voz de Deus que o que estava no ventre seria pastor. E isso motivou ela a criar a família toda nos caminhos do Senhor. Pastor Genilson, qual foi o seu maior desafio até agora como pastor? Pastor Valdomiro, meu maior desafio foi quando eu saí de perto da família, da minha casa, levei a minha família para um lugar distante, onde não conhecíamos ninguém. E uma crise emocional tomou conta dos meus filhos, da minha esposa, por estar longe de todo mundo, enfrentar aquela dificuldade ali. E Deus foi providenciador, porque aquela crise não foi avante, ela foi suprida pelas necessidades, né, de Deus, onde o meu filho fez uma pergunta muito impactante na questão de por que Deus nos levou para aquele lugar, sendo um Deus que nos ama tanto. E essa pergunta, ela tinha que ter uma resposta. E a resposta foi a seguinte: do mesmo jeito que eu, como pai, cuidei deles a vida inteira e nunca tinha faltado nada, o Deus que me chamou para uma missão também não deixaria faltar. Pastor Genilson, o senhor lembra assim de um momento mais marcante na sua vida, nessa caminhada ministerial? Lembro muito bem. O momento que mais marcou a minha vida foi quando eu estava no campo de Nova Esperança e indo visitar as pessoas, encontrei uma menina engaioelhada dentro de um caixote de madeira. E ela comia, as pessoas jogando a comida pelas mãos. Parecia um bicho uivando. E quando ela olhou, ela se aquietou no cantinho. E aquilo mexeu muito comigo, porque a única coisa que eu tinha para dar àquela menina não era a comida jogada, eu tinha algo de Deus para oferecer. E para confirmar esse ministério, eu pedi o pessoal para fazer oração, e eles concederam. E quando oramos ali, e a lágrima tomou conta por ver aquele sofrimento, uma menina de 17 anos, naquela vida desde criança, Deus entrou com uma unção tão maravilhosa naquele lugar. Hoje aquela menina canta na igreja, tem uma família e foi liberta daqueles demônios. Isso impactou a minha vida, mano. Pastor Genilson, todos nós, na nossa caminhada, geralmente nós pensamos, projetamos e, como falamos no início, o senhor ainda é um pastor jovem, com certeza deve ter muitos projetos para o futuro, né? E é claro também que o futuro pertence a Deus. Nós esperamos a volta de Jesus. Mas gostaria que o senhor
falasse um pouco sobre os seus planos, projetos para o desenvolvimento e crescimento da Igreja do Senhor. Pastor Valdomiro, diante de tudo que eu tenho passado na experiência ministerial, eu tenho sonhado muito com muitas coisas, nós temos colocado muitos projetos em execução. O tempo ele é muito complicado e eu tenho pedido a Deus que esses projetos que eu tenho, ele venha a ser solidificado com a força para vencer esse momento de crise que nós estamos vivendo. Porque os projetos eles precisam estar embasados em uma estrutura mental forte. Então, sonhar hoje com os projetos, de um ano para cá eu tenho pedido a Deus que esses projetos eles precisam ter a possibilidade da conquista diária. Porque senão a gente não consegue, porque a vida ministerial ela tem sido muito sufocada com esse momento que nós estamos vivendo hoje. Pastorear, eu às vezes falo que se fosse uma profissão, era a profissão mais difícil que tem. E todos nós que estamos pastoreando enfrentamos muitas dificuldades, não é? Desafios. Algum momento da sua vida, ou dessa caminhada, pastoreando, o senhor já pensou em desistir? Pastor Valdomiro, o senhor fez uma pergunta forte. Um certo dia, eu vi a minha esposa todo dia indo para o fundo da casa, 6 horas era o horário dela estar orando a Deus. Tive curiosidade de saber por quê, que oração era essa. E quando eu cheguei perto para orar junto, eu vi ela gemer e ela na hora deu um grito forte e disse que ela não estava aguentando mais. Não era aquilo que ela queria para ela. E eu pude abraçá-la e disse, olha, eu vou para a igreja agora, e se nesse momento Deus falar comigo para a gente parar, nós vamos embora, porque eu não posso ver você assim. Só que Deus me deu a oportunidade e o Senhor foi o anjo que Deus enviou para dar uma resposta para mim, quando eu quis parar. Eu estava decidido a parar. Só que só tinha uma reunião em Jequié. E eu fui para aquela reunião. De imediato encontrei um pastor e eu contei para ele a situação, por ser muito meu amigo. Ele disse, volte para Eunápolis, porque pastor igual você, novo, uma família que tem no lugar desse, você não vai sobreviver a esse momento, não. Está difícil demais para todo mundo, não tem espaço para crescimento aí. Aí eu, rapidamente, tive a vontade de descer. O senhor estava no porão atendendo os pastores. Quando eu fui chegando, o senhor até me chama pelo nome do meu irmão mais velho, falou, Gilson, o que você quer? Eu falei, eu quero uma decisão da parte do senhor para a minha vida ministerial. E o senhor perguntou, o que você quer? Eu falei, eu tenho uma chamada, a CEADEB precisa de mim, o senhor entende que eu posso caminhar porque a situação que eu passei ontem, eu estou precisando de uma resposta do senhor. E o senhor falou comigo claramente, eu nunca me esqueço disso, e isso tem movido o meu ministério. O senhor disse, a CEADEB precisa de você, Deus precisa de você, você é novo. Não pare agora. Então esse momento foi muito marcante, pensei em parar, desistir, voltar para casa, esquecer do lado ministerial, mas foi Deus que usou, o senhor mesmo, para falar comigo que valia a pena, e eu vejo que valeu a pena passar por aquele momento difícil. Meus irmãos e meus amigos, então, estamos aqui com o pastor Genilson Luz, pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus em Itupeva, neste quadro de pastor para pastores. Então, Deus continue lhe abençoando, pastor. O senhor tem mais algo que o senhor queira acrescentar? Fique à vontade. Pastor Valdomiro, de pastor para pastor. Só uma inspiração para nós, eu tenho 2 perguntas em uma. Qual foi o momento mais difícil do ministério do senhor? E qual foi o momento que lhe deu mais alegria, que mais marcou o seu ministério? Meu amigo, eu vou dizer uma coisa ao senhor. Primeiro, eu não tenho, assim, observado, vivido dias difíceis, porque a cada momento, por maior que seja a luta, eu tenho visto Deus presente, não é? E aí, para mim é difícil
marcar um momento mais difícil, porque quando a gente pensa que aquele momento ou que aquela situação não vai ter uma solução, Deus de imediato entra com uma providência. E aí me faz lembrar de Paulo. Paulo disse, olha, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é? Então, eu não encaro muito essa questão da dificuldade ou da luta. Eu encaro justamente uma missão que recebi da parte de Deus, e essa missão eu vou fazer não pela minha experiência ou pela minha força, mas pela bondade e pela misericórdia de Deus. A gente vai continuar nessa caminhada. Então, para mim, o dia de hoje foi um dia difícil, mas Deus me deu vitória. O dia de amanhã, se existir, vai ser difícil, mas Deus também vai dar vitória. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse momento especial e deixar uma palavra para os amigos, né? Os pastores que também estão enfrentando o chamado glorioso do Senhor, que em Marcos capítulo 4, versículo 31 a seguir, tem um momento difícil do vento e do barco, e 3 coisas aconteceram ali. Primeiro, que as lutas de fora não tiraram os discípulos do barco. Segundo, que os discípulos também não saíram do barco. E terceiro, qualquer dificuldade, qualquer luta, chame ele está dormindo na proa. Sempre terá uma solução para a sua vida. Que Deus abençoe, um beijo no coração de todos, muito obrigado. Com certeza, Deus está no barco. Pedimos a você que continue orando pelo pastor Genilson Luz, a sua família, a igreja, orando também por nós, pela convenção, pelos os pastores e igrejas em todo o estado da Bahia, aqui em Salvador, onde Deus permitiu estar pastoreando, e acredito que muitos outros companheiros vão estar aqui falando com a gente nesse quadro. E você, meu companheiro, meu amigo e minha amiga, até a próxima, que com certeza, se Jesus demorar, virá.